eu me chamo Peterson Alves, sou carnavalesco, né, estou na Mocidade Unida da Glória, meu quarto ano, mas com 20 anos de estrada, estou aqui para, né, participar aqui desse quadro aqui com a nossa amiga Bresse também, que é uma pessoa maravilhosa e que fiz a fantasia para ela, né, foi campeã comigo, Fui campeã com o Peterson. da cigana, né? Por isso que eu tô tão feliz de conversar com você. E para mim não tem como a gente falar sobre a evolução das fantasias, dos adereços, sem conversar com você que há 20 anos faz isso. Antes de qualquer coisa, queria que você contasse como começou a sua história com o carnaval, não com o ofício carnavalesco. Na verdade, eu brinco por aquelas pessoas e falo que eu sou carnavalesco desde o útero da minha mãe, né? Porque a minha mãe, sim, foi uma mulher do carnaval, né? Foi presidente de escola de samba, porta-bandeira e mais, ainda era polícia, né? Ah, ela era Minha mãe policial? era polícia. Olha que loucura, né? Mulher, polícia, envolvida com escola de samba, que naquela época Tudo ela masculino, tudo ambiente masculino, que a mulher não tinha autoridade, né? não tinha vez, né? E aí minha mãe era a única mulher presidente no meio de uma roda de mais de 10, 11 homens, né? E ela ali. Foi presidente da São Torquato, foi porta-bandeira de diversas outras agremiações, de alguns blocos na época, foi porta-bandeira na MUG em 84, madrinha de fundação também da MUG, participou, né? De todo esse processo, ajudou a construir também esse universo onde hoje eu estou aqui atuando como carnavalesco. E aí, em que momento, quando você, a sua primeira lembrança em uma escola de samba foi fazendo o quê? Quantos anos você tinha, você lembra? Aí eu comecei, assim, eu ia muito para o Barracão da São Torquato, né? Porque a gente era de lá, a mamãe era presidente, eu porta-bandeira. Então, a primeira coisa que ela falava era que tinha que estudar. Se eu não fosse bem na escola, eu não podia ir para a escola de samba. Então a gente tinha que estudar porque esse era o caminho, né, para poder participar da escola de samba. Eu acho legal que as escolas poderiam voltar com as alas infantis e ter esse pré-requisito, né, as Sim. crianças participarem, porque você acaba criando, né, essa digamos que seja uma obrigatoriedade mesmo, né? Porque a criança gosta do carnaval. Mas Sim. aí você fala, você só vai se você estudar, tem que ter boas notas. Então, assim. Mas eu conheço mestres de bateria que fazem isso, viu? É? Mestre Gustavo, eu sei que faz isso. Faz. Tem que ter boa nota. Tá certo, mas tem que ser, porque, né, senão daqui a pouco o pai vai dizer que você largou o estudo para estar na escola de samba. Não é. Porque ainda, infelizmente, a escola de samba, ela é vista ainda como um antro de marginalidade, né? Desde lá de trás do passado, né, desde a lei da vadiagem. Então é tido, né? O sambista que tocava na caixinha de fósforo na beira do botequim, na porta do botequim, sempre era tido como o malandro, o boêmio, aquele que não quer saber de nada, o bom vivant, digamos assim. Né? E não é isso, né? A escola de samba hoje, ela é uma empresa onde ela gera emprego, né? Ela gera renda, ensinamentos, porque o carnaval o desfile de escola de samba deixou de ser aquele desfile de corpos, de nudez, para ser uma festa extremamente cultural, né? De mensagens, né? E eu acho que pode voltar a ter essa questão, né? Essa coisa de trazer de volta, ter as crianças, até porque são o futuro. Né? Hoje eu me tornei carnavalesco porque eu cresci dentro de uma escola de samba por causa da minha família. Né? Quantos não nascem e não têm oportunidade, né, de estar ali dentro, né, aprendendo um ofício? Um pode ser carnavalesco, outro pode ter o ofício, estudar administração e se tornar um bom gestor. Sim, porque a gente precisa de tudo isso na escola de samba. A escola de samba ela é movimentada com tudo isso. Né? E qual foi o estalo que deu para você falar assim, cara, eu acho que eu sou carnavalesco. Eu acho que a pessoa não vira carnavalesco, a pessoa é carnavalesco. A pessoa nasce. Porque a cabeça que pensa isso tudo que a gente vê na avenida, ela nasce carnavalesco. Eu falo que assim, não existe uma faculdade realmente exata para você ser carnavalesco, né? Existe faculdade para medicina, odontologia, né? Ou diversas outras áreas, mas carnavalesco especificamente não tem. Eu falo que a faculdade é isso aqui. É você vivenciar isso aqui com o carnavalesco. Você se propor ser assistente, né, de um artista, de um carnavalesco, para você conhecer 24 horas. O seu caminho foi esse? Você falou assim, cara, eu acho que eu tenho dom para isso, então... Sim, como é que foi? Foi em São Torquato mesmo, porque eu via Luiz Antônio fazendo maquete de carro, vendo ele desenhar. Então eu fui crescendo com gostando desse ofício. Né? Mas eu estudava comunicação na FAESA, aí foi Chica Chiclete que me levou para fazer as primeiras fantasias com ele. Depois trabalhei com o saudoso Marcelo Jean, que também que era um estilista, um costureiro maravilhoso. Né? Eu brincava e falava, olha, no dia que você falecer, nós vamos pegar suas mãos e vamos botar no museu, porque você tem mãos de fadas. Né? Porque ele costurava muito bem. E aí eu fazia roupa para uma galera, assim, mas fazia por gostar. Eu não tinha essa obrigação de cobrar, de dizer, você vai me pagar tantos reais para eu fazer a sua roupa, como ter essa comercialização. E aí todo mundo dizia, essa galera, né, falava comigo assim, você tem
o feeling para ser carnavalesco. Falava, não, vocês estão ficando doidos, eu não quero isso para minha vida, não. Eu sei como é que é isso. A minha mãe vivenciando as dificuldades para botar a escola de samba na avenida e nada mudou. Por mais que tenha hoje o apoio financeiro às escolas de samba, mas ainda existe a dificuldade muito Vocês grande. ainda tiram leite de pedra. Muito. Fala que fazer carnaval capixaba, a gente tem que ser mágico. É fazer mágica mesmo, é tirar leite de pedra, por conta das dificuldades mesmo, né? Falta ainda muito apoio financeiro do privado. O poder público agora está enxergando que carnaval não é despesa, porque isso era visto como despesa. Era despesa. Era Ah, tá despesa. botando dinheiro no carnaval. Isso aí. E não, o carnaval é investimento, né? Porque, olha, você vê esse trade turístico, a cadeia, como é que é, gera emprego, a rede hoteleira, a gastronomia, são os carros aplicativos, são os ambulantes, todo mundo ganha e o retorno é imediato para o cofre público. É imediato. É imediato, porque todos nós pagamos impostos. Sim. Né? Então ninguém bota nada para vender sem pagar o imposto dele ali. Então, assim, é um investimento o carnaval. Então, assim, foi essa galera que me impulsionou, né, para eu poder ser carnavalesco, porque até então eu só fazia, né, eu trabalhava lá no ateliê do Marcelo Janck, fazendo as fantasias para ajudando, na verdade, ele, eu não trabalhava com isso. E aí, todo mundo que chegava lá, você tem que ser carnavalesco, tem que ser carnavalesco. Aí, um belo dia, eu desenhei um projeto de carnaval, sonho de garoto, eu tinha 20 e poucos anos, 24, 25 anos de idade, desenhei o Grécia, né? Aí apresentei no Novo Império e apresentei na Jacutuquara. No Novo Império eles diziam que eu era muito novo, eu era um garoto, então eles tinham medo de apostar no garoto, né? E não queriam tirar o Carlito Carlos. Eu falei, mas eu não quero que tire ninguém, eu só quero fazer o projeto, eu quero ver esse sonho ir para a avenida. Aí fui para Jacutuquara para um almoço, e aí lá tinha uma comitiva da Unidos de Jacutuquara. A gente já vai fazer um concurso, você podia colocar seu enredo, né? E se você não ganhar, a gente faz ele o ano que vem. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, deixa eu levar minha pasta embora. Eu tinha todos os desenhos de carro, tudo, a escola estava toda desenhada. Onde eu chegava, eu colocava sobre a mesa e todo mundo ficava encantado. Lógico que os meus desenhos também não eram os que são da forma que são hoje, né? Eram desenhos de menor porte, com menos movimento. Isso, a evolução do tempo faz a gente vai aprendendo, porque isso tudo é um estudo. E são outras tecnologias também que vieram surgindo, Isso né? aí. Aí eu fui convidado para trazer o projeto aqui na MUG, numa reunião. A MUG não tinha nada disso que a gente tem aqui, era só a meia água e o resto aqui tudo aberto. Aí tinha umas 50 pessoas aqui no dia que eu cheguei, aí trouxe o projeto, aí Robertinho pediu que eu abrisse a pasta, o Jô, né, era o diretor de carnaval na época e presidente da comissão de carnaval, mostrei para o Jô. Aí a primeira pergunta que ele me fez, foi você mesmo que desenhou? Isso é seu? Aí eu falei, é meu, eu que desenhei mesmo, né? Aí ele falou, não, porque né, você é um menino novo, sempre um menino novo. Sempre um menino novo. Né? Mas o sonho vem de novo, né? Por quê? Porque a gente era uma criança, cresceu e vai pensando, né? Eu tinha vontade de fazer, mas eu não era ser o carnavalesco, porque eu achava que ser carnavalesco era só fazer o projeto e colocar ali e ver ele funcionar, nascer. Podia, né, menino? Podia ser assim. Né? Não tem essa responsabilidade toda que é hoje, né, de você acompanhar passo a passo todo o processo. E aí, então, dentro dessa reunião, eu depois explanei o enredo, mostrei todos os desenhos. Aí na época estava Neiva Buás, Gisele Simo, tinha uma gama de pessoas aqui, né, de nomes e renomes participando. E com isso foi batido o martelo que eu faria o carnaval, que a MUG ficaria. O Robertinho falou, olha, você é um menino novo, filho da minha amiga, vou te dar um crédito de confiança. Que bom, Robertinho. Vou te dar, eu vou acreditar em você, por consideração à amizade que eu tenho à sua mãe. Sua mãe era muito minha amiga, eu vi você criança. E você é capixaba. Falei, tá. Aí ele me perguntou, quando é que a gente começa? Eu falei, ontem. A primeira resposta que eu dei a ele foi assim, teríamos que ter começado ontem esse carnaval. Isso foi em maio de 2004. Aí fizemos o carnaval, botamos a MUG na avenida, Grécia, foi meu primeiro campeonato. Já entrei com o pé direito. Caramba, Aí depois fiz café, e aí começou aquela situação, né? Aí começou aquela ciumeira. Sua mãe não te viu? Não, a mamãe não me viu carnavalesco, porque minha mãe faleceu, eu tinha acabado de fazer 18 anos. Ai, que dó. Ela ia amar. Não sei, porque o sonho da minha mãe era que eu fosse médico ou juiz. Toda mãe é assim, né? Ela amava o carnaval, mas o filho tinha que ser médico ou juiz. Não deixa de ser um juiz do carnaval, né? Que a gente eu faz acho. ali, ó, e tá ali fazendo, né? E aí foi assim, e tô nessa vida até hoje, construindo o carnaval, né? Vivenciei aqui a MUG 10 anos, que eu cheguei de 2004 para 2005, e encerrei um ciclo em 2014 com tapetes. Aí em 2015 eu fui para o Rio de Janeiro me aventurar, né? Eu falo que tudo foi aprendizado, tudo na vida, com sucesso ou com derrota é aprendizado, né?
Tive o dissabor da perda muito cedo, conheci o outro lado da moeda, porque foi quando a quebra do carro em 2007, foi meu terceiro carnaval, né? Mas isso me fortaleceu muito, porque hoje eu consigo jogar e entender como é que funciona a regra do jogo, né? Tem coisa que você só aprende quando você vivencia. Quando você vivencia. E aí, assim, eu fico... E foi um peso grande, assim, a culpa do carnavalesco? Pá, Acontece, quando quebra um carro, acontece. a culpa é do carnavalesco? Pesou demais, colocou muita coisa. Não, tudo de errado é do carnavalesco. A culpa Mas quando é o título também? É executivo, é a diretoria, junto com o carnavalesco. Junto com. Aí que eles, ainda o povo fala, não, mas o carnavalesco fez mais que a parte dele, fez mais que a obrigação, porque ele foi contratado para isso. Mas faz parte mesmo, faz né? Parte do jogo. Nós somos artistas e somos contratados para realizar sonhos. Uhum. E não pesadelos. Não, né? Os pesadelos acontecem de acordo com o andar da carruagem, né? Com os pormenores que possam vir a acontecer. Né? Aí você sai e vai para o Rio de Janeiro, depois de 10 anos. Isso, depois de 14. Aí eu fiz um carnaval lá, metade de um carnaval, não me adaptei, tive alguns dissabores, e aí... É totalmente diferente, né? Quando a gente fala de Rio de Janeiro, quando a gente fala de... Aí eu fui fazer escola de acesso, né? E então, tipo assim, foi muito dificultoso construir o projeto, porque eles me pediam que eles... Porque assim, quando eu cheguei lá, a primeira coisa, eu quero que você faça um carnaval que você faz na MUG. Espera lá, mas hoje eu posso falar com essa certeza. Né? O carnaval carioca, a diferença do carnaval carioca para o carnaval capixaba é o financeiro e o quantitativo. Né? Então, ambas as partes, o quantitativo de pessoas e o quantitativo financeiro. Sim. Né? Mas a matéria-prima é a mesma. O mesmo cetim que é usado lá é o cetim que é usado aqui, a mesma renda que é usada lá é usada aqui. A mesma dedicação na hora de construir uma história lá é aqui. Isso aí. Só que tudo lá é muito mais caro, porque o mais caro do carnaval carioca se chama mão de obra. E lá são muitas escolas, então a mão de obra, porque a matéria-prima é a mesma. Sim, né? E a gente às vezes até compra lá. O mesmo também. R$10 que eu pago no cetim aqui é o R$9,90 que eu pago lá às vezes. Sim, sim. Né? Então, assim, mas o caro é isso aqui, é a mão do artista. Né? Então, um carnaval de 1 milhão que eu faço aqui, eu não consigo fazer no acesso no Rio de Janeiro de 1 milhão. E lá ele vai se tornar 3, 4 milhões. Sim. Por quê? Por causa da mão de obra, da contratação artística. Um casal de mestre de sala que eu faço aqui por 60, 70 mil, lá é 200. Como que trabalha? Você está entendendo? Então, assim, existe muito diferente. E aí o recurso do acesso à subvenção, na época, era um valor pequeno, né? Então, menor. Então, eles queriam... Aí eu sonhei um carnaval gigante, e aí o carnaval no meio do caminho... Porque você pensou Rio de Janeiro, e a gente daqui, capixaba, sem conhecer a realidade lá. E aí, assim, não foi bacana, né? Aí voltou. Aí eu vim embora no meio do processo. Entreguei protótipo, entreguei tudo, e vim embora. E deixei eles lá tocando barco, né? E aí fui comentarista em 2015. Ah, você comentou? Fui pela TVE, fui comentarista do carnaval. Fui convidado para fazer parte da equipe lá os 2 dias do time. Aí foi bacana, né? Mas te deu um comichão? Não, porque eu tinha estudado, eu estudei comunicação, então assim... Não, te deu um comichão do tipo assim, nossa, não tem nada meu passando na avenida, não te deu não? Não, tinha momentos que eu ficava calado. Aí tinha coisa que eles falavam assim, Peterson, comenta. Falei, não, eu prefiro ficar calado, deixa eu quietinho, só observando, né? Aí quando vem a MUG, aí todo mundo, quero ver agora como que ele vai se comportar, né? 10 anos fazendo MUG, agora ele vendo a MUG passar. Aí eu falei, não, gente, é normal, né? Aí estou aqui como profissional, vou falar aquilo que eu estou vendo. Elogiei muito o Cid, fiz um comentário só, uma crítica construtiva, foi porque realmente tinha uma parte do carro que estava à mostra, o ferro, né, porque acho que a peça não encaixou direito, então o encaixe não ficou legal. Foi a única coisa negativa que eu comentei, mas isso deu um rebuliço danado na época. Imagina a confusão. Não podia passar aqui na rua. Não podia falar, né, daquele comentário. Fala como? Foi carnavalesco 10 anos, tava lá... Agora é recalque. Recalque, tá com despeito, falando mal. Não mas a gente tá ali para comentar, né? Foi isso, até porque eu entendo, eu acho que a gente que tá ali naquele processo de comentarista, né, para falar do carnaval, a gente não pode falar porque aquilo é um produto comercial. Então eu estou vendendo o produto.
Eu não posso falar de uma forma pejorativa daquilo. Eu não posso, É, né? Eu senão posso, a gente atrapalha o nosso carnaval. atrapalha a venda do produto, É. né? Então, assim, eu não posso, né? A gente tem que saber muito como falar, né? Como eu vou me expressar, a dizer, ficou uma coisa ali, tá com um gosto duvidoso, o acabamento ali poderia ter sido melhor. A gente pensa. Tem que pensar na hora mas o que você vai não dizer. fala. Você não pode ofender, né? Lógico, E nem... até porque quem comenta de fora é uma coisa. Agora, a gente que vive o carnaval e não pode ir numa quadra depois. E a gente sabe a dificuldade que é fazer o carnaval. Conhece o outro lado. Aí comentou 15. E aí depois? 16 eu fui fazer Boa Vista. Foi pra Boa Vista, foi pra Cariacica. Foi pra Cariacica, foi um grande Muito dia. diferente, depois de estar 10 anos na MUG, que você, aí você fez Boa Vista, fez Novo Império, fez outras escolas. Fiz Jucutuquara também. Jucutuquara. Muito diferente? Ou... Não, todas as escolas que eu chegava, eles diziam assim, queremos que você faça o que você fazia na MUG. Aí eu brincava e dizia assim... Só que não depende só de você. Aí eu dizia assim para os presidentes, então tá, vamos lá, você tá me pedindo isso, né? Para eu fazer o que eu faço na MUG. Você vai me dar verba? Não, eu vou aí eu falei, então eu vou te fazer um pedido, posso? Então você vai ter que ser igual o Robertinho. Não é mão aberta, porque as pessoas falam que o Robertinho... É liberdade criativa. É a liberdade apoio. de construir o carnaval e ser o pedinte. Porque o Robertinho, ele não tem vergonha de pedir. Uhum. Então, se você prometer a ele R$10, meu filho, e falar, Robertinho, 8 horas da manhã, na segunda-feira, você vai lá em casa que eu vou te dar R$10 para te ajudar na sua escola. 7 horas da manhã, ele já tá na sua porta esperando os seus R$10. Acabou. Porque é para a escola dele, entendeu? Então, assim, falta isso ainda nos outros presidentes por onde eu passei. Aí você passou em todas essas escolas. Você acha que rodar essas escolas foi importante para construir o Peterson carnavalesco de hoje? Muito mesmo, porque assim, são aprendizados, né? São comunidades diferentes, com a mesma gana, que tem a vontade de ser campeão do carnaval, né? Aí você tem que ser artista, porque você tem que administrar o dinheiro, que não é o mesmo quantitativo que a outra tinha, às vezes é um quantitativo menor, ou às vezes é um quantitativo maior ainda, né? Aí mas se não for bem empregado também? Você tem que ter o pé no chão, porque às vezes onde tem muito dinheiro, você acaba se perdendo. É um processo muito longo, né? Porque às vezes a gente assim, tá com dinheiro sobrando, então vamos colocar isso aqui, coloca ali. Aí quando você vê o carnaval, você se perdeu no meio da construção do processo. Já aconteceu com você de se perder? Tipo assim, quando você olha pra sua história, você fala assim, cara, naquele ano, se eu tivesse deixado de fazer isso ou aquilo, você faz você revisita? Não, assim, eu ainda não, assim, todas as vezes eu consegui sempre manter o pé no chão, né? Porque quando eu chego na escola para trabalhar, aqui não, porque aqui eu já conheço muito, né? Então, mas quando eu chego numa escola, a primeira coisa que eu pergunto, quanto você tem, presidente, para gastar? Para você conseguir desenhar do tamanho, como um arquiteto, né? Na hora de fazer uma obra. Sim, é isso aí. A gente é o arquiteto da folia. É o arquiteto da folia, né? Por exemplo, quando eu cheguei no Novo Império, eu lembro que o Alessandro virou para mim e falou, olha, eu tenho 550 mil para fazer o Carnaval da Mulher. Ele falou, o máximo que eu posso ultrapassar aqui é mais 50 mil. Então, aí o carnavalesco, ele é o fiel escudeiro do presidente. Então, o presidente ele tem que ser muito transparente com o artista. Porque não adianta ficar te fazendo promessa para você desenhar o mundo. E tipo assim, olha, eu tenho 550 mil, posso gastar, o meu limite para eu ultrapassar aqui é 50 mil, 600 mil. Então a gente vai projetar um carnaval para 600 mil. Aí você precisa de emoção. Onde falta o dinheiro, tem que enfiar emoção. Isso aí, com certeza. O que não tem, como diz o próprio Fernando Pamplona, dizia, né? O que não tem no bolso tem que tirar da cabeça. Agora, você falou nomes grandes de carnavalescos como Marcelo Janck, Carlito Carlos. Com todo esse tempo, desde quem assistia, como quem faz o carnaval hoje, falando de alegorias e fantasias, o que você acha que mais mudou durante a história do nosso carnaval? Eu acho que toda a estética do carnaval, né? A evolução, tudo mudou. Né? O carnaval cresceu, porque você vê que os sambas enredos cantados hoje não são mais os sambas cantados como antigamente. Os sambas de hoje são sambas construídos para aquele momento ali. A gente precisa de um chiclete, né? Não, porque você canta e o samba não acontece também. É diferente, por exemplo, o samba da MUG e do café. Você vê que qualquer roda de samba, qualquer porta de botequim aberta que tem um pandeiro, que tem um balde, quem canta samba vai cantar. Vai. Porque são sambas inesquecíveis. Hoje a gente não tem mais isso. É samba de momento. É o samba para ali, para dentro do sambódromo, cantou, e você vê que até mesmo as escolas de samba elas têm uma dificuldade,
porque as pessoas demoram a aprender a cantar o samba, Aham. né? Então, assim, a evolução, a mudança já começou aí. Aí depois você vê na construção de enredos. Antigamente existia, lá atrás mesmo, o Rio de Janeiro, vamos lá no Rio, né? O Carnaval Carioca, os enredos eram obrigatórios ser temáticas brasileiras. Não podia atravessar o oceano. Ah, é? Não Muitos sabia anos disso. atrás, Isso foi uma entrevista que eu já assisti da Rosa, falando de grandes carnavalescos, grandes medalhões, né, do Carnaval Carioca, porque eles são as nossas grandes inspirações, né? São eles que passaram e deixaram um legado no qual a gente, né, vai aprendendo e vai criando outras formas de aplicar. Sim. E aí que os enredos eram feitos, eram proibidos falar de temas que não fossem brasileiros. Hoje não. Hoje você vê a própria música, a gente já atravessou o oceano, eu já falei de Dunkerque, agora nós estamos falando de Teresa da Baviera, eu já estou lá na Alemanha, eu estou voltando, né? Enfim. Então tem esses recortes muito grandes, né, de você poder fazer. Né? Aí vem os quesitos, vamos lá, mestre-sala e porta-bandeira. Antigamente a porta-bandeira e o mestre-sala, eles dançavam de uma forma que hoje eles não podem mais dançar. Eles precisam ter professor de balé, eles têm que ter professor disso, professor daquilo. Então, o carnaval ele meio que sofre essa transformação. Que eu acho que tem a ver com a transformação nossa também enquanto sociedade, né? Isso aí. Acho que a estética, de uma forma geral, ela acompanha os nossos movimentos sociais né? E assim vem as fantasias, né? Ninguém quer sair mais hoje com uma alpinha, um cinturãozinho. Quem dera, né, menino? Ia ser mais fácil. Como era antigamente. O carnaval de antigamente era fantasia. Realmente eram fantasias de carnaval. Você construía uma peça abstrata, né? Sim. E aí você botava placas de acetato, que são essas placas de vacoforme que são prensadas, você botava plumas e lá construía o sublime fascínio do dourado brasileiro. Era trabalho na cabeça, mas ali era... Isso é a fantasia, né? Mas a roupa lá estava lá dourada, cheia de enfeite, cheia de balangandã, cheia de Agora, coisa. hoje tem que ter leitura. Hoje virou figurino. Virou roupa. Mas você não acha que tem a ver com esse tempo de tanto estímulo? Como eu coloco um carro parado, em tempo de tanto estímulo, se eu não coloco um carro com movimento, para uma plateia que é estimulada todo o tempo nas redes sociais, como é que acontece? E aí, então, assim vem as alegorias também, né? Antigamente você vê que as alegorias, eles eram feitos aqui, eram aquele tablado, algum quadradão. Aí o povo chama de queijo, né? Os queijos, mas são os platores onde vem as pessoas em cima, e muita gente com um monte de fantasias diferentes uma da outra. E às vezes botava uma escultura, uma peça, uma alegoria. Hoje não. Hoje o carro tem. Primeiro, para você construir uma alegoria, hoje você tem que ter aí uma equipe de engenheiros, porque você é artista, você sonha, né? Você não é engenheiro. Então você o papel aceita tudo, mas para saber viabilizar aquilo ali. Então, hoje como é que eu faço? Eu faço o desenho artístico, eu tenho 2 amigos meus, dois profissionais, né, antes de profissionais são meus amigos, que são os engenheiros e são os projetistas do Salgueiro, que trabalham comigo aqui também, né, que fazem todo o meu projeto. Eu passo um projeto artístico para ele, e aí ele joga aquilo tudo em 3D, faz planta baixa, faz toda a parte da arquitetura do carro, a quantidade de peso, a quantidade de ferro, quantas peças, e tudo sob tamanho. Exato. Porque isso também traz segurança para o folião, para a escola. E é obrigado a ter, eu acho, você ter essa segurança, né? Porque são pessoas que estão ali em cima. Sim. Então você precisa ter esse cuidado, né? Porque são... E lá atrás também não existia. E não tinha isso. Então você vê como que teve essa evolução. Então tudo cresceu. Aí tem envolvimento de corpo de bombeiro, porque o corpo de bombeiro vai lá fazer a inspeção, né? Eles exigem que tenha que ter extintor de incêndio, porque é muito material que pode... Inflamável, tudo é inflamável. Tudo é inflamável, tudo pode pegar fogo a qualquer momento, né? E aí você acaba envolvendo pessoas, né? E trazendo um transtorno muito grande. Vidas, porque não é eu trazer o transtorno de uma perda do carnaval, mas é perder vidas. Como aconteceu mesmo com o carnaval no Rio, de 2017, lá os acidentes que aconteceram. Então, com isso, o Corpo de Bombeiro ficou marcando muito em cima. Tá certinho. Por quê? Porque os carros começaram a ganhar um tamanho maior, uma proporção gigante. Sim. Né? Então, automaticamente, tem muitas escolas que acabam fazendo tudo no toque de caixa por causa da rapidez, por causa do tempo. Às vezes a solda não está tão boa, ou às vezes é o ferro que está muito velho, o chassi não está muito bom. Já é muito antigo. Agora, a gente falou de tudo que mudou. Agora, apesar de todas essas mudanças, o que você acha que não mudou no nosso carnaval e que mantém o carnaval capixaba sendo único?
Eu acho que é esse calor humano que tem das pessoas quando a gente está ali, porque o nosso carnaval é tudo muito próximo, né? A gente desfila, o Fulião, ele desfila muito próximo do, do telespectador, de quem está ali, que comprou o ingresso, que está ali para assistir. Então, esse calor humano, né? E esse momento de você ser o grande artista. Porque eu falo, o artista da escola, né? É você que está passando ali naquele momento, né? Naquele palco. Aquele palco é seu ali, né? Aqui você tem aquele metro quadrado ali para você brincar, para você ser o que você quiser naquele momento. Né? Você vai ser rei, você vai ser rainha, você vai ser Rio Doce, você vai ser orquídea, você vai ser colibri, você vai ser o que você quiser naquele momento, porque eu acho que o nosso carnaval tem muito disso, né? Essa proximidade que a gente tem do folião com quem está assistindo. Né? Eu acho que isso impulsiona muito e faz o folião evoluir mais na hora daquele momento, dos aplausos, né? Porque quem não quer se sentir artista naquele momento? A gente vive de tantas mazelas o ano inteiro, né? E aí eu acho que aquele momento ali não é momento de mazela, né? É um momento de alegria, é um momento de você esquecer tudo, né? E brilhar. E brilhar, brilhar, brilhar e brilhar. E brincar o carnaval, né? Sim. E o carnavalesco, ele tem uma coisa que o carnavalesco tem, é um olhar para o futuro. Olhando assim para frente, o que você vê para o Carnaval Capixaba? Para o futuro, assim, a longo prazo? O que você projeta? Olha, como é que eu vou dizer? O que é o projeto, né? Eu sou aquariano, né? Então, assim, lógico que a gente constrói sempre pensando no melhor, no amanhã. Mas eu vou te dizer uma coisa. Eu vi uma vez, eu assisti uma apresentação do Casagrande, do governador, e ele fez um comparativo muito grande sobre a feira do município, né? Ele disse que outros lugares do Brasil têm feiras maiores do que a nossa, né? Como nós temos carnavais maiores do que o nosso. Nós vamos ser maiores do que eles? Não. A feira do município também ela é projetada para aquilo ali, Sim. né? Porque o nosso estado ele é de 78 municípios, é aquilo ali, né? O nosso carnaval é para aquilo ali. A gente não tem para onde crescer, né? O quantitativo nosso, o que a gente pode crescer é financeiramente, mas o quantitativo de pessoas é aquilo ali, é o que comporta. Mas a gente pode fazer melhor. Melhores fantasias, melhores alegorias, melhor som, melhor forma de receber o folião, entendeu? Melhor concentração, melhor dispersão. Eu acho que isso a gente tem tudo para acontecer. Né? E é isso que eu espero. A gente poder ter uma cidade do samba realmente digna para todas as escolas. Sim. Né? Eu acho que precisa. E eu acho que o espaço ali não comporta todas as escolas. Né? A gente tem muitas escolas de samba. Nós temos, acho que, o conjunto são de 19 escolas de samba ao todo, entre especial e acesso. Né? Eu acho que o direito tem que ser para todas. Sim. Né? Porque todas têm suas comunidades, todas lutam o ano inteiro sob o sol, sob a chuva, para poder construir o seu melhor, para fazer a sua comunidade vibrar. Né? Então eu acho que assim, a gente pode fazer o melhor, né? Dentro das nossas condições, dentro das possibilidades que a gente, né, que o espaço nos proporciona. Né? Eu, por exemplo, eu já fiz carnaval, que eu já botei 3.500 foliões na MUG, na avenida. Mas hoje a gente fez uma redução gigantesca, de mais de 50%. Por quê? Porque, tem que passar correndo. Porque a estrutura não comporta. Então não adianta eu querer ser grande se a estrutura não me permite. Então eu tenho que me adequar ao tamanho da estrutura. Eu acho que se a gente tiver uma boa estrutura, do tamanho que está, mais elaborada, eu acho que o nosso carnaval ele só tende a ficar mais bonito. Né? Porque crescer, ele não tem para onde crescer. É isso. Mas ficar bonito, ele pode. Né? É aquilo que eu falo, não existe ninguém feio, existe gente sem dinheiro. Sem dinheiro, né? É isso. Porque com dinheiro tudo é bonito, tudo é lindo. Né? E é a mesma coisa o carnaval. A gente constrói o carnaval com dinheiro. Sem dinheiro a gente não consegue fazer. Porque até para comprar um papel precisa de dinheiro. Se não tem um dinheiro, a gente não consegue Quem comprar dirá tirar do papel. Quem dirá tirar do papel. Parabéns pelos seus 20 anos. Obrigada eu por que me agradeço. receber. Pelo que eu vi, teremos uma MUG que vocês ainda não viram e vão amar ver como eu amei ver um pouquinho. Obrigado. Bom carnaval. Para nós, amor.